Bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um dia do nosso projeto Outubro Rosa Reformista. Eu sou a Vivian, psicóloga, e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muitíssimo importante para a sua saúde emocional. Vamos falar sobre a depressão. Afinal, o que é a depressão? A depressão é um transtorno afetivo caracterizado por um sentimento profundo de tristeza. Mas para ser caracterizado como depressão, precisa ser por tempo superior a 15 dias. Mas será que ficar triste por 15 dias já é suficiente? É muito importante nós observarmos que mesmo em situação onde houve um evento que serviu de gatilho para uma situação de tristeza, a permanência prolongada desse sentimento é disfuncional para o funcionamento psíquico. E ele é geralmente precedido de um estado de profundo vazio e comportamentos destrutivos. Por isso, mesmo quando passamos por uma situação de separação, de luto, a tristeza é um sentimento válido, mas nós precisamos tomar cuidado para que este não seja o sentimento principal que toma conta do nosso estado emocional. Além da tristeza, os sinais de depressão podem ser observados por alterações no sono, na capacidade de pensamento e memória, alterações na fala, como por exemplo, a pessoa deixa de falar um pouco, começa a falar mais lento, o volume da fala fica mais baixo e também aumenta aquele tempo entre uma pergunta e uma resposta. Então você pergunta, a pessoa demora a responder, ela fica mais abatida. A conversa também sempre gira em torno de um assunto desagradável ou negativo. Quando você está conversando com uma pessoa com depressão, geralmente você tenta mostrar algo belo, tenta mostrar algo que te fez feliz, mas esse assunto geralmente não dura muito tempo. A pessoa acaba trazendo assuntos que vão deixá-la triste. Também pode haver alternância entre o estado de depressão e mania, como acontece no transtorno bipolar. Isso muitas vezes gera uma certa confusão para alguém que não está tão atento, porque muitas vezes nós pensamos, ela já melhorou da depressão, olha como ela está bem. Então, acho que não precisa mais de algum cuidado especializado. Porém, isso pode ser um transtorno específico, como o transtorno bipolar. Segundo o relatório da OMS, em 2018, 5,8% da população brasileira sofre com a depressão. E o sexo feminino é o mais afetado. Manter uma atitude positiva frente às situações da vida e autoestima elevada são pequenas decisões ao longo do dia que podemos tomar para evitar pensamentos depressivos. Isso porque, segundo estudos, os riscos de depressão aumentam, por exemplo, em situações de estresse, de luta, ruptura de relacionamentos, em situação de pobreza. Então, como a gente falou anteriormente, pode sim ter um gatilho para o início da depressão. É esperado que na vida aconteçam alguns eventos que gerem tristeza. Afinal, esse é um sentimento muito necessário para a gente poder refletir um pouco mais sobre nós mesmos, para unir as pessoas, a família, os amigos, para também a gente observar como temos pessoas à nossa volta que se preocupam conosco. Sem contar que esse é um sentimento que geralmente nos aproxima de Deus. Afinal, lá em Tiago, capítulo 1, verso 3, diz: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Todos os sentimentos são importantes para a nossa vida, mas precisamos aprender, como já falamos anteriormente, do equilíbrio emocional. Não podemos fazer da prova da nossa fé o nosso assunto principal. É preciso um treino diário de demonstração de gratidão a Deus e às pessoas que nos cercam, de palavras de afeto e carinho para os que estão à nossa volta, e também a nós mesmos, em momentos frente ao espelho.
Mas infelizmente nós mal conseguimos arrumar nosso cabelo, pois não suportamos ver a nossa imagem no espelho. Geralmente é isso que acontece quando uma pessoa está em depressão. Na Bíblia, nos foi deixado um exemplo de como devemos admirar nossas qualidades e nosso corpo. Lá em Salmos 139, diz: Eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. É maravilhoso como na Bíblia está cheio de dicas para nós podermos ter uma vida emocional plena. Portanto, deixe-se levar pelo sentimento de gratidão todos os dias. Mas precisamos ter cuidado. Não podemos reduzir um transtorno tão cruel como a depressão como relacionada somente à falta de gratidão ou falta de vontade de melhorar ou de sorrir novamente. Muitas vezes acabamos querendo culpar a pessoa que está se sentindo deprimida e, ao invés de dar-lhe palavras de ânimo, acabamos por feri-la com acusações, aumentando assim os pensamentos de culpa e incapacidade. Por isso, há outros fatores para os quais precisamos estar atentos, como manter uma alimentação saudável, um ritmo constante de exercícios físicos e exposição à luz solar. Isso porque a depressão pode também ser originada através de descompensações químicas do corpo. O desequilíbrio, por exemplo, na produção de serotonina, dopamina e noradrenalina, que são neurotransmissores fundamentais nos neurônios responsáveis pela volição, ou seja, por aquilo que nos faz ter vontade de fazer alguma coisa, está cientificamente comprovado como causa da depressão. Por isso, pessoas com histórico familiar de depressão precisam estar mais atentas e, em casos moderáveis a graves, o uso da medicação que auxilie na regulação desses neurotransmissores é fundamental. A medicação associada à psicoterapia vem para auxiliar aquela pessoa que já não tem mais forças para sair do estado depressivo. E isso não quer dizer que a pessoa vai precisar ficar dependente da medicação por toda a vida. Por isso, a importância da psicoterapia e do autoconhecimento, para sabermos quais são os gatilhos para a depressão e como evitá-los, ou como enfrentar e como lidar com situações estressantes e negativas. Você não precisa chegar ao fundo do poço para pedir por socorro, e ninguém deve esperar que você faça isso sozinha. Afinal, é normal nos encontrarmos em situações que nos acabam as opções de resposta, e tudo que nos resta é chorar. Mas quando a gente chora a noite toda e a alegria não vem ao amanhecer, como está prometido lá em Salmos 30, verso 5, quer dizer que essa promessa desse salmo não está se cumprindo na sua vida. Não deixe para depois. Busque ajuda junto a Deus, junto ao pastor da sua igreja, junto a um psicólogo que estudou tantos anos para poder ajudar você. Procure ajuda junto a um médico que é capacitado para prescrever uma medicação adequada para o seu caso. E você, amiga ou parente de uma pessoa que não está conseguindo nem mesmo pedir ajuda, ajude-a mesmo assim. Não menospreze seu sofrimento, não ignore os pedidos de ajuda muitas vezes ditos por meio de ameaças contra a própria vida. Deus cuida de cada um de nós e temos o dever de cuidar também uns dos outros. Que Deus esteja com você e sua família.